Eu sou a Manuela, sou hoje presidente do Grupo Europa Purificadores de Água. A empresa tem 33 anos, foi fundada pelo meu pai no ano que eu nasci. E a brincadeira é que é meu irmão gêmeo, né, a empresa, e ele era queridinho. Eu assumi essa empresa há 7 anos, num contexto bastante desafiador. Eu não tenho como falar da minha visão de mundo sem contar um pouco essa passagem aí na minha vida. Então, aos 25 anos, eu perdi um irmão. Nós somos uma família de 5 irmãos. E esse irmão estava sendo preparado para assumir o negócio. E ele faleceu aos 29 anos. E meu pai, que já estava com câncer há algum tempo, entrou em depressão e veio a falecer 6 meses depois. E eu sou advogada de formação. Tinha acabado de terminar uma pós-graduação em administração. E estava na empresa já há 1 ano, trabalhando como advogada. E quem aqui já trabalhou numa empresa familiar sabe que a empresa sente muito, né, dos reflexos que a família vivencia, né? Então, nesse momento, a gente realmente teve uma crise, né, dentro do negócio. E isso fez com que, naquele momento, eu optasse por ficar no negócio, né? Então, eu estava como advogada e a empresa não estava preparada para passar por aquilo. Eu brinco, falo que eu sou o plano C. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi tentar aprender com o que já estava acontecendo ali. Eu ouvi aqui na roda de conversas, a hora que eu cheguei, o Rodrigo falando de usar os privilégios, né? Naquele momento, né, quando tudo aconteceu, e aí, voltando para o meu contexto pessoal, eu tinha 26 anos e eu comecei a me questionar por quê, né? E fiquei naquele looping do porquê. Mas tem tantas coisas na nossa vida que a gente não faz ideia de por que acontece. Talvez a gente vai descobrir só lá na frente. E, às vezes é uma perda de tempo a gente ficar pensando, nossa, mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que eu estou nesse lugar? E eu entrei num processo muito profundo de ressignificar o meu momento, ou pelo menos aquela fase. E na minha cabeça, eu tinha a responsabilidade de garantir que tudo aquilo que foi construído pelo meu pai, meu pai, ele era tão ausente de casa que eu vim a conhecer ele quando eu tinha 15 anos, quando ele teve câncer, que ele mudou a rotina dele. Até então eu mal o via. E nesse momento eu parei para pensar e falei, poxa, para ele construir isso em detrimento da família, deve ter sido alguma coisa muito especial, né? E a gente, como herdeiro, a gente poderia ter tido muito medo, poderia ter se acovardado, né? Tipo, não, vamos vender. Quanta gente não falou para mim, Manuela, você está louca? Que isso, que puta bucha, meu. Vende esse negócio e vai fazer suas coisas, né? Mas naquele momento, a questão era um pouquinho maior do que isso. A gente até pode decidir vender esse negócio um dia, mas tem que ser uma decisão consciente, né? Tem que ser algo que a gente entenda o que a gente está vendendo, né? A gente tem que fazer um processo responsável, porque 3.000 pessoas aqui se alimentam desse negócio, né? Então, foi uma transição nada ortodoxa, vamos dizer assim, né? E, graças a Deus, hoje eu estou aqui para contar a história, muito feliz e aliviada. Não que tenha ficado muito fácil a história, né? Mas, enfim, são novos desafios. E aí esse processo de ressignificação me veio com a seguinte pergunta. Eu fui numa palestra um dia, né? E quando tudo aconteceu, eu fiquei super perdida. Eu falei, nossa, como é que eu vou dar conta disso, né? Eu nunca tinha trabalhado em outra empresa na minha vida. Então, o lado ruim disso é que você não tem referência. E o lado bom disso é que você não tem referência, né? Então, que bom que eu não tenho referência, eu posso inovar. Eu posso trazer um ar fresco para isso aqui, um olhar totalmente diferente. E eu comecei a frequentar vários cursos, várias palestras. Comecei a fazer alguns processos de autoconhecimento, de desenvolvimento. Em uma dessas palestras, o cara lá de cima do palco disse assim, se a sua empresa morresse hoje, alguém sentiria falta?
E aquela pergunta caiu como um meteoro na minha cabeça. Tipo, assim, eu nem consegui ficar até o final. Porque eu ficava refletindo sobre aquilo. Caramba, mas será que alguém vai sentir falta? E se vai sentir falta do quê exatamente? Né? Qual que é o valor que a gente está entregando de fato hoje? Né? Realmente, verdadeiramente. E quando eu assumi a empresa, a gente tinha 400 funcionários, 150 distribuidores, 150 revendedores, cerca de 3 mil pessoas vinculadas ao negócio. E essa pergunta não saía da minha cabeça. E a minha reflexão era, caramba, se a gente vive num mundo hoje de 7 bilhões de pessoas, e a gente tem os problemas que tem, imagina só o dia que esse mundo tiver 10 bilhões, 11 bilhões. Será que vai ter espaço para empresas que não têm significado nenhum? Será que vai ter espaço para empresas que não atendam demandas verdadeiras? Né? Então, eu comecei a entrar nessa pira de tentar entender qual era o espaço que a gente tinha no mundo como organização. E aí entrou o meu papel, né? E o que eu tenho a ver com isso? Né? O meu processo pessoal daí de ressignificação veio... caramba, eu podia ter dado uma fábrica de pregos ou de pneus, né? Mas não, é de tratamento de água. Caramba, o que será que eu posso fazer com isso? Eu, durante muito tempo, na minha infância, desde os 10 anos de idade, eu tinha vergonha de fazer parte de uma família que tinha dinheiro. Eu escondia. Porque eu não conseguia entender. Quando criança, eu perguntava para os meus pais, falava, caramba, por que eu estou aqui, dentro do carro, a gente tem as coisas, e a outra criança está ali na rua? Então, isso sempre me permeou muito, né? Esse senso de querer um mundo mais digno, mais justo, enfim, e de entender o que eu tenho a ver com isso. É lógico que a gente está cheio de limitações, né? E achar que a gente vai mudar o mundo, né? É uma coisa meio desesperadora, né? Porque você se sente totalmente impotente. Você fala, caramba, mas é tanta coisa, que eu me frustro. Então eu falo, cara, já que eu não vou conseguir mudar, eu não faço nada. E o medo, né, me imobiliza, essa impotência me imobiliza. Então, eu comecei, nesse período, a entender o que eu podia, dentro do meu pequeno mundo, né, fazer para, ao menos, influenciar positivamente uma mudança para construir um mundo que a gente acredita. Um mundo mais digno, um mundo com menos desigualdade, um mundo mais justo. Talvez a gente não veja nessa geração, mas está tudo bem, é uma jornada. Né? Quantas coisas foram conquistadas até aqui? Né? Então, a gente começou um processo dentro da empresa, depois que caiu essa ficha. Gente, isso eu estou contando aqui para vocês em 5 minutos, mas tipo, durou uns 3 anos, entendeu? 3, 4 anos. Então, se eu estou há 7 anos à frente da empresa, os 3, 4 primeiros anos era tipo, né? Milhões de processos de autoconhecimento, né? Tipo aquela coisa, e dilemas, e diálogos internos, né? Para eu começar a ter alguma clareza do que eu queria como empresária, como empreendedora, imprimir naquela empresa que foi fundada pelo meu pai, mas que agora quem está à frente sou eu. Mas não sou eu sozinha. Né? Então, o que eu entendi também? A gestão na empresa era muito centralizada, o que é muito comum, né? Quando os fundadores começam um negócio. Só que a gente atingiu um patamar em um outro momento, em um momento de mundo e de mercado, que passou a exigir da gente um comportamento diferente. Né? E a empresa é feita de gente. Né? Então, a gente começou um debate interno, conceitual, filosófico, sobre essa pergunta. Né? Será que alguém ia sentir falta dessa empresa? Ia sentir falta de quê? Né? E esse debate fez com que a gente começasse a trabalhar um reposicionamento de marca de uma forma muito sutil, muito orgânica, porque todo mundo tem muito medo da mudança. Né? E eu não me senti no direito de chegar lá e sair mudando, né, as coisas, porque eu acredito que quando eu chego num lugar, eu tenho que respeitar tudo aquilo que foi feito, né, o trabalho de tanta gente. Por mais que eu, de repente,
pense que aquilo lá tem um monte de coisa para melhorar, há que se valorizar e honrar tudo aquilo que foi feito até aquele momento. Então, isso foi um momento muito importante. E a gente começou esse diálogo, e num momento de negócio também muito... em que o diálogo não era algo tão normal, né? Principalmente, imagina, gente, o diálogo de coisas superficiais já não era normal. Imagina essa pergunta, tipo, que é uma pergunta existencial, né? Tipo, para o negócio, totalmente. Mas isso norteou a nossa mudança de posicionamento. Então, antes a gente era muito orientado para o produto, né? Para a venda. E está tudo bem, está tudo certo, né? Com isso. Então, a gente era a Europa, a saúde da água, né? E a conclusão disso, vocês viram aí, o mundo precisa de mais pureza, assinado Europa. Tanto é que essa frase vem na frente do nosso nome, também simbolicamente, dizendo o seguinte, cara, o que vem na frente da nossa marca é o que a gente quer fazer, é o que a gente quer promover. E a gente quer promover isso também pelos nossos produtos, mas não só pelos nossos produtos, mas sim na forma como a gente existe no mundo e como a gente quer se relacionar com o mundo, né? Com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, com os produtos que a gente traz, enfim. Ampliando, né, essa concepção do que é o papel de uma organização. O meu sonho é que as pessoas entrem numa loja nossa, né, um dia e independentemente de comprar um produto nosso, elas saiam diferente do que elas entraram. Elas saiam melhores, elas saiam sabendo alguma coisa que elas não sabiam, né? E o fato da gente lidar com o tratamento de água, com água, a gente está lidando com vida, a gente está lidando com saúde, a gente está lidando com segurança, com qualidade de vida, a gente está lidando com uma série de questões tão importantes, né, para o dia a dia, que assim, tem inspirado a gente muito a buscar essas novas formas de estar no mundo. O mundo que eu acredito, eu procuro construir a partir do que eu consigo fazer, de onde eu consigo influenciar, de onde eu consigo tocar. E quando a gente começa a fazer isso, e aqui eu ouvi na roda também sobre autenticidade, eu tenho duas crenças muito grandes. Uma delas é que a gente é canal, né? Então, tudo que a gente tem não é nosso, né? Então, estamos aqui para usar isso da melhor forma possível. Então, quanto mais a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, né? Então, se eu tiver acesso às melhores escolas, se eu pude viajar, se eu falo outras línguas, se eu tenho cultura, se eu tenho tudo isso, isso aumenta a minha responsabilidade para que eu canalize isso de alguma forma para contribuir com o mundo. Então, isso, para mim, é uma crença muito forte. E aí, o sentimento de culpa que eu tinha quando era criança, eu acabei transformando por conta disso. Também pelo meu processo de perdas familiares abruptas. Isso só se reforçou para mim. E uma outra crença muito grande que eu carrego comigo no meu dia a dia é que a autenticidade é o ponto-chave da gente libertar o nosso melhor, a nossa melhor versão, o nosso melhor potencial. E que eu, como líder dessa organização, que está fazendo um movimento de dentro para fora, para que ele seja sustentável, para que ele se perpetue, para que ele possa se ampliar e para que ele possa ser eternamente melhorado, eu não quero que essa empresa nunca mais dependa de uma pessoa, porque eu experimentei na pele o quão frágil é isso. Então, o meu principal papel é que essa empresa, a primeira coisa, assim, minha primeira metinha lá é essa empresa nunca mais vai depender de uma pessoa, mas sim de muitas pessoas. A autenticidade, gente, e aí como líder dessa organização, que a gente vem trabalhando a descentralização da gestão para uma gestão mais horizontalizada, com hierarquia, mas trabalhando na maior parte do tempo de uma forma mais horizontal, mais participativa, com processos claros, né? É a gente criar os espaços para que essa autenticidade possa acontecer verdadeiramente, né? Porque a gente vê muito discurso
né? O discurso é muito bacana, né? O duro é fazer na prática, e sustentar aquilo na prática, entendeu? E honrar aquilo na prática. E ter tolerância ao erro, sabe? De fato, porque o erro é aprendizado, enfim, e conseguir mudar o olhar e quebrar paradigmas do mundo corporativo que a gente conhece tal como é, para conseguir fazer a transição para o mundo corporativo que a gente quer que exista no mundo, né? Então, eu tenho um monte de amigos que reclamam das empresas que eles trabalham. Reclamam. Mas a pergunta é, o que você tem que fazer a respeito? Né? E os lugares onde nós estamos onde nós nos colocamos. Né? então, o fato da gente... Quantas vezes eu me questionei assim, putz, será que estou no lugar certo, cara? Quantas vezes eu fui participar de reuniões, ou estive em ambientes que eu me senti diminuída, que eu me senti não reconhecida, que eu me senti excluída, que eu me senti milhões de coisas. E eu me questionava, caramba, será que eu preciso disso? Será que eu preciso disso? E o ponto é o seguinte, sinto, né, aí é uma sensação minha, que eu não estou ali por acaso, e que eu tenho um papel, pode até nem ser de transformação, né? Meio até prepotente falar isso, mas pelo menos de provocadora, de questionadora de alguns aspectos, né? Um aprendizado é que o conteúdo não é nada sem a forma. Né? Então, esse é um aprendizado muito importante que eu tive ao longo dos últimos 7 anos, que, na maioria das vezes, não é o que a gente está falando, mas é como a gente está falando, é como a gente se expressa, é como o outro se sente respeitado ou não quando a gente se coloca. Né? Então, eu sinto que o meu papel é construir pontes, né? O meu papel é integrar o antigo com o novo, integrar homens e mulheres, integrar realidades, né? Então, faço isso muito a partir da minha autenticidade, né? Porque eu só consigo permitir que as pessoas que trabalhem comigo sejam autênticas no momento que eu sou autêntico. Quando eu faço isso, eu liberto o outro para ser ele mesmo. Né? E é lógico que isso é um processo. Né? Não adianta eu pedir para a pessoa, olha, seja autêntica. Tudo bem, até posso pedir, mas o que vai dizer mesmo é a minha atitude. Né? E a minha atitude trazendo também as minhas vulnerabilidades. Né? Eu, como presidente, reconhecendo que, em determinado momento, eu errei alguma coisa. Qual é o problema? Né? Não tem nenhum problema nisso. Se você tem uma mentalidade e uma coerência, né? E a coerência é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço estão conectados. A minha atitude está conectada com coisas que eu penso e que eu sinto. Né? Então, é um desafio, um exercício muito grande. A questão da água. Eu me apaixonei pela questão da água. Né? Isso foi algo posterior. Então, depois que eu entrei para gerir a empresa, que eu comecei a ir mais a fundo no assunto e fiquei completamente apaixonada. Né? E vivo buscando formas de como é que a gente pode mudar a nossa relação com a água, mas não só com a água, mas como a gente se relaciona com tudo. Né? Então, quando a gente vê o rio poluído, aquilo ali é espelho do nosso comportamento. Né? Então, como que a gente consome diferente, como que a gente descarta diferente, como que a gente muda comportamentos. Mas a gente tem provocado isso de dentro para fora. Né? Eu não queria que a gente fizesse uma propaganda bonita na TV, né? Daí todos os consumidores sabem, né? A Europa mudou, legal. Mas aí o cara lá da fábrica olha para aquela propaganda e fala, meu, que balela. Tipo, isso não é verdade? Eu não me identifico com isso. Mundo com mais pureza para quem? Para fora daqui, né? Porque para mim não vale. Né? Então, eu acredito muito que a organização é um ser vivo, né? É um organismo vivo. Então, que precisa, que as mudanças que ela vai promover fora, ela precisa experienciar dentro. Né? Acredito que as organizações têm alma. Né? E essa alma é a cultura organizacional, que é construída assim, no dia a dia, com as pequenas decisões, com os diálogos que acontecem, com os erros que acontecem são tolerados, com transparência, com respeito. Então, essa é a empresa que a gente está construindo
nos últimos 7 anos. Muito obrigada. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um grande projeto que está rodando o Brasil dentro desse trailer e realizando eventos com pessoas e projetos que fazem a diferença no mundo. A nossa missão é gerar impacto positivo, intercâmbio de conhecimento e deixar um legado em cada cidade que a gente passa. Para você saber mais sobre o projeto e também fazer parte dessa história é bem fácil. Acesse o nosso site ou entre em alguma das nossas mídias e também se inscreve no YouTube, porque todo o conteúdo gerado nessa rota vai ser compartilhado de forma gratuita com você, e dá uma olhada o que a gente preparou para o próximo vídeo. Como que eu posso ser um ser humano melhor? Como que eu posso fazer a diferença, em vez de vir aqui na Terra